Olá, pessoal, tudo bem aí? Aqui também. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre contos. Eu tenho certeza que todo mundo aí gosta de ler ou de ouvir uma boa história, não é mesmo? Então, vamos lá. Mas o que é um conto? O conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa real ou fictícia, ou seja, ele pode ser verdadeiro ou pode ser imaginário, tendo começo, meio e fim da história narrados de maneira breve. Elementos da narrativa. Toda narrativa tem seus elementos. Então, vamos ver os elementos presentes nos contos. Primeiro deles, as personagens, que é quem participa da ação ou dos fatos. Os personagens dos contos, eles podem ser pessoas, animais, objetos e até mesmo seres imaginários. Narrador. O narrador é quem conta a história, os fatos. Ele é a voz que conta a narrativa. Ele pode ser um narrador personagem, quando ele está participando efetivamente da história, ou pode ser um narrador observador, quando ele apenas observa os fatos e nos conta. Tempo. O tempo é quando a ação ou os fatos acontecem. É o período em que acontece a história. Ela pode se passar, por exemplo, em horas, em dias, em meses ou anos. Nem sempre esse tempo fica claro no texto e a gente tem que deduzir a partir da leitura da história. Espaço. Espaço é o lugar ou cenário em que a história se passa. É onde a ação ou os fatos acontecem. Ele também pode ser chamado de ambiente. Então, o ambiente dos contos, ele pode ser, por exemplo, uma floresta, uma casa, um castelo, uma escola. E nós temos o enredo. Enredo é a ação, é o que acontece na história. É a sequência de fatos que acontecem. Às vezes, a gente chama de começo, meio e fim. Mas não é só isso. O enredo, ele tem situação inicial, tem a complicação ou conflito, tem o clímax e tem o desfecho. Vamos ver cada um desses elementos do enredo agora. Começando pela situação inicial, que é a parte do texto em que são apresentados os personagens, o ambiente e o tempo em que a ação acontecerá. Então, como o próprio nome diz, a situação inicial fica no início do texto, na introdução. A complicação, que a gente chama também de conflito, é o problema geralmente enfrentado pelo personagem principal. Lembrando que o problema nem sempre é algo complicado. Pode ser algo simples, mas que precisa ser resolvido. O clímax é o ponto da história onde a ação atinge seu momento crítico, o momento de maior tensão. É o momento mais emocionante da história que está próxima de acabar. E o desfecho é a solução do conflito ou do problema. É a parte final da história. Então, ele vai contar se o conflito foi resolvido, quem resolveu, como resolveu. É o encerramento da história. A gente chama também de conclusão. Agora, nós vamos ver quais são os tipos de contos que existem. Tá? Nós temos 5 tipos. O primeiro é o conto de fadas, né? Que é aquele que apresenta personagens maravilhosos. Tem personagens mágicos. É o que começa, por exemplo, com aquela famosa frase, era uma vez, e apresenta um final feliz, que é
A famosa frase também, e foram felizes para sempre. E assim como as fábulas, os contos de fadas, eles também podem apresentar uma lição de moral. O segundo tipo é o conto de terror ou de horror, né? Que é uma narrativa que vai querer provocar medo e sustos, utilizando personagens lendários, como, por exemplo, os vampiros, lobisomens, mortos-vivos e outros. O conto de terror apresenta fatos sobrenaturais. Geralmente, não tem finais felizes. Agora, o conto de mistério ou de suspense, ele é um pouco parecido com o de terror, mas ele, normalmente, a narrativa é desenvolvida em torno de um mistério que precisa ser solucionado, né? E ele sempre vai apresentar um final surpreendente. Nesses contos de mistério, a gente tem os famosos contos policiais, tá? Mas conto de mistério não é só conto policial, né? Pode ser também uma situação do cotidiano e pode até apresentar traços de humor, né? É um texto que geralmente é um pouco mais longo do que os demais contos. Temos os contos de adivinhação, né? O conto de enigma, né? Que é uma narrativa em que o personagem ele se encontra numa situação difícil e deve usar o raciocínio lógico e a criatividade para resolver um enigma e achar a solução. E, por último, nós temos os contos populares, que são os famosos causos, que é uma narrativa que pode ser verdadeira, pode ser verídica ou não, que normalmente são contados de forma engraçada, né? Tem o objetivo de divertir. O causo, geralmente, vem do interior das regiões e são bem humorados e utilizam uma linguagem bem próxima da linguagem falada. Esses são os contos populares. Hoje, a gente vai ver um pouquinho mais sobre os contos de mistério ou de suspense.